Olá a todos, bem-vindos a mais uma live aqui que esteve para não acontecer, mas vai acontecer, com a André Ferreira. Espero que eventualmente vocês consigam hoje ouvir, porque hoje pus um microfone, porque têm dito que de vez em quando, não sei se é mesmo estar um bocadinho mais longe daqui da câmara ou não, mas dizem que não têm ouvido assim em condições. Por isso, eu hoje decidi então pôr aqui o microfone. Por isso, à medida que forem entrando, boa tarde a todos, para além disso, mas vão-me dizendo se conseguem ouvir melhor aqui com o microfone ou não, que senão eu também o tiro, por isso, se faz favor, me vão dizendo assim. Ora, esqueci-me de fazer aqui um pequeno procedimento, que era este. Será? Conseguem-me ouvir? Alô? Conseguem-me ouvir? Digam que sim. Dizem se fazem algum eco ou não. Por favor. Please. Sim, consegue-se ouvir bem ou consegue-se ouvir com eco? Fiquei baralhada agora. Olá, Patrícia. Ouço bem. Boa. É isso que nós queremos. Aqui as inovações de tecnologias. O André está bem, a gente já percebeu. Ora, naquela Ana. É isso que eu queria. Olá, Tânia. Isto é só gente boa a entrar. A ver se hoje corre bem outra vez. Era engraçado. A Andreia já te mandei o pedido. Por favor, aceita. Não estou habituada a ter tanta luz a esta hora. Com o tempo que tem estado. Não sei como é que está desse lado. Mas vão-me dizendo, entretanto. Ora. Não recebeste. Então faz-me o pedido, se faz favor. Porque eu já te fiz o pedido. Espero que não aconteça. Espero bem. Eu, pelo menos, a última já vi. Porque tive que tirar a net daqui de casa e passar para a minha net mesmo do telemóvel. Por isso consegui ver. E acho que a pessoa também conseguiu ver. Por isso correu bem. Acho que é mesmo aqui um problema da net. Mas pronto. A ver se hoje... Era engraçado eu conseguir ver a Andrei também hoje, não é? Porque é sempre engraçado do que eu estar a olhar só para mim. Ou então ver uma pessoa... Parte que vocês veem aqui é as pessoas divididas aqui. E eu, neste caso, via aqui preto. Não é engraçado. Nada. Nadinha. Olha o Armindo, meu colega de trabalho, não deve ter mais nada para fazer, de certeza absoluta. Alô! Olá! Consegues ver-me? Consegues-me ver? Também. Mas espera só um bocadinho, deixa-me só ligar aqui a luz. Ó filha, hoje tenho as luzes todas ligadas e tenho luz na mesma. Acho que está melhor. Que é engraçado. Está melhor assim. Olá, Miguel. O Miguel Dalt, que lançou o seu mais recente livrinho, que ainda não li. Shame on me. Ora, mais uma vez, boa tarde a todos. Os que estão aqui presentes, que de certeza absoluta agora que vão começando a receber a notificação que estás em direto comigo, vão começar a aparecer mais pessoas. Mas seja como for, estamos aqui para falar hoje de Marzia e Fortuna, esta maravilhosa coisa tão linda. Também tenho. Tenho também a escrever, uma escuridão. Olha, mas sabes uma coisa, não tenho esse aqui. Olha, mas eu tenho outro. Soberba esse eu tenho, mas o Soberba Escuridão ofereci-o no Festival Bang ao moderador. Ofereci-o ao moderador um exemplar e ainda não fui buscar um para mim. Shame on you. Por isso vais ter que mostrar o teu, que eu só tenho estes aqui. Eu mostro, não há problema, eu mostro. Está aqui. Olha, fiquei agradavelmente surpreendida, aliás, já tinha falado também sobre isto, que eu comecei ao contrário, eu comecei mesmo pela Marzia e Fortuna, que para mim foi uma pérola. Aliás, eu li, ainda estava na Cool Books, se não estou em erro, da Porta Editora, que deu, pronto, exatamente, acaba antiga, que eu não comprei na altura, comprei através da UC Online na altura, para testar a nova app deles. E então eu comprei o Marzia e Fortuna assim que veio pela Devaneio. Oh, mulher, tu corriges-me. Devaneios? Era Devaneios? Era, exato. E adorei porque, para além de trazer este pequeno miminho, vês, eu guardo as coisas sempre todas. Este pequeno miminho tem este também aqui, que tem uma sopa de letras, que é engraçado. Ai, claro, um maravilhoso autógrafo, não é?
que me autografaste na Feira de Livro. Este foi na Feira de Livro, acho eu. Acho que foi na feira. Pelo menos estiveste lá comigo. Acho que foi, acho que este até cheguei a comprá-lo mesmo na feira, se não estou em erro. Sim, porque houve a caixa de algodão doce e eu só comprei os brindes porque ia comprar o livro. Foi isso. Este comprei-o na Feira do Livro. Mas pronto, adorei. E depois veio aqui a pequena escuridão que eu testei pela primeira vez. Testei e está aprovadíssimo. Eu quero a continuação, já te disse isso. E estou farto de repetir. E estamos as duas fartas de falar uma com a outra sobre esta situação. E adorei a tua dedicatória também. Para a Raquel, desconfio muito. Eu também desconfio muito. Desconfiei. Foi tudo desconfiado. E depois o segundo, comprei mesmo já na dita editora, que já não existe, não é? Com pena minha. Mas comprei, também veio autografado. Foi uma maravilha. Ai, já estou a passar o autógrafo. Ai, aqui um testamentozinho. Mas estava tão lindo, tão fofo. E cada atitude que eu adoro. Mas pronto. Adorei a história. É assim, eu identifico-me com a Marzia. Na altura foi o primeiro, então primeiro fica sempre aquela na nossa memória. Não, eu acho que tem mesmo a ver com o público também, não é? Também. Os soberbas são, eu não diria que serão young adult, porque eles são, digamos, por exemplo, o young adult acho que não leva tanto conteúdo como ele tem, né? Ele tem conteúdo sexual explícito, é muito cruel, tem imagens mesmo descritas, pronto, de atos de violência, por isso eu não diria que os soberbas são para um público young adult, eu diria que eles são para um público new adult, pronto. Já de elas terem 17 anos e tal, mas o primeiro é mais levezito. O segundo já fica mais agressivo. O terceiro, gente, eu não falo dele, porque ele de facto é o mais cruel dos três. Ai, Jesus! Olha, vês, até já tens aqui uma seguidora a dizer, até já pedi a continuação para o Natal. Claro que não é deste ano, mas é para o próximo. Sim, para o próximo ano. Primeiro trimestre de 2024 eu conto em tê-lo já cá fora, porque também é uma coisa que eu preciso, sabem? Uma coisa que eu preciso também é de colocar os soberbas tipo cá fora, não é? Na sua versão definitiva, para poder também depois me dedicar completamente a novos projetos. Porque eu estou-me a dedicar a um novo projeto, só que enquanto estou a pensar no novo projeto, há aquela coisinha aqui que diz: Andreia, olha o soberba, pronto. E enquanto isso não acontece, também não estou descansada. Mas no primeiro semestre de 2024, primeiro trimestre, já ia dizer semestre, já estava a acrescentar mais 3 meses. Não, primeiro trimestre de 2024, eu conto mesmo em tê-lo cá fora. Já tenho a capa, também é muito bonita, combina, vai ficar tudo muito bonito. Foi também feito pela Raquel Vicente, que é ela a designer dos Soberbas. Foi ela, é a editora da Velha Lenda, Raquel Vicente, RC Vicente. Também foi ela que fez a terceira capa. E prometo que no primeiro trimestre de 2024 o Soberba Ilusão está cá fora para vocês poderem completar a coleção, porque eu também, como leitora, digo-vos, eu odeio não ter as coleções completas, mas eu odeio mesmo, a sério. Tira-me do sério quando estou a começar a fazer uma coleção e alguém não a publica ou o escritor não a escreve, não é? Eu também sou leitora, também odeio isso, então eu não faço isso. Nem que seja só para 10 pessoas, o Soberba Ilusão vai sair. Eu quero, eu já disse, eu quero um. Eu já disse, um deles. Nem que seja só para. Olha, no fundo, nem que seja para mim, percebem? Para ter os 3 direitinhos e dizer: está concluído, está aqui, está pronto, está disponível para quem o quiser. É isto que é o objetivo dos soberbas. Então, tanto é que também nem sequer é o meu atual género de escrita, não é? O meu género já mudou um bocadinho. Com o Marzia percebe-se isso. Eu já não escrevo fantasia pura, apesar de ter sempre assim um toque sobrenatural, há ali um toque qualquer de destino, de catarse, não é? No Marzia há isso, no novo também há aqui qualquer coisa de sobrenatural pronto, mas é uma coisa mais, não é fantasia, não é? Não há vampiros, não há anjos, não há assim estas criaturas todas. Não há nada. Não há lobisomens, não há nada. Não, lobisomens nada. Não. Há sim lobisomens, mas são daqueles reais, não é? Tipo, aqueles homens reais que são assim meio lobos. Olha, a Sabrina diz também que sou dessa opinião, custa o que gostar, tem que terminar os projetos. É verdade. Tu nesse aspecto
Tu e eu, nesse aspecto, somos bastante parecidas. Aliás, somos quase da mesma idade, até tivemos a falar isso na Feira do Livro, que odiamos. Geração de 80. Somos mesmo dessa opinião de que quando uma editora começa a lançar, tem que pensar que, ok, independentemente de quantos livros é que são, mas podem ter, sim, um decréscimo em termos de vendas, mas nós, leitores, gostamos sempre de ter uma prateleira, por exemplo, como esta aqui atrás, com as edições todas completas. Não como um que acabaste de ler e que sei que adoraste, que foi o Pelo Homem Errado. Ainda não acabei, estou quase a acabar. Ainda não acabaste. Não Mas não vai haver bom feedback porque muito possivelmente a Leia não vai editar mais. Calma. Calma. Tudo pode acontecer. E quando as nossas meninas das algodão doce metem a mão, as coisas podem acontecer. Elas, pelo menos, já me disseram que muito possivelmente nem esse nem o outro. Vamos. E é isso é que me está a custar já. Mas pronto. Tenho-os ali, olho constantemente para eles e digo que quero a continuação disto. Vou ser sincera, eu já me habituei tanto a isso que já nem sequer dou assim tanto. Já uma pessoa já encolhe os ombros e diz: pronto, está bem. Mas custa na mesma? Sim. Custa. Mas não podemos fazer nada em relação a isso, não é? Enquanto. Porque as pessoas culpam as editoras, mas no fundo os culpados até somos nós. Porque nós temos que apostar nos livros quando eles saem. Os livros têm um tempo médio que têm que conseguir vender para dar algum crédito, algum lucro. Nem digo lucro, para dar pelo menos para cobrir o investimento, não é? E a editora, se não vir esse. No fundo, a editora é um negócio. E como em qualquer negócio, se as coisas não cobrem pelo menos o investimento, é muito difícil que se aposte nos volumes seguintes. Por isso, acho que é uma questão de guardarmos e ver se o povo começa a perceber isso também, não é? E começa a ir comprar os livros quando eles saem, porque há muita gente, e eu compreendo também porquê, que só compra quando sai a coleção toda. Mas ao fazermos isso, estamos a tirar a possibilidade de vir a coleção toda. Sim. Mas pronto, isto não é só isso. É coisas chegas tipo do mercado, não é? Quando a pessoa vai lendo e vai. Isto são coisas. Por acaso, é um assunto que me interessa. As pessoas, quem anda por aqui, sabe que, pelo meu IG, sabe que eu me interesso por esse assunto, não é um mercado que me interessa. E eu, por acaso, leio muitos artigos e mesmo estrangeiros e tudo, e isto é um facto. As continuações, as sagas, têm este problema, não é? Que é um ciclo, porque uns esperam que saia tudo, mas não sai tudo enquanto as pessoas não apostarem em mal eles saem. Adiante. Mas e não só isso. Eu também quero só acrescentar que nós sabemos que isto em Portugal e não só, está bastante mal. E os preços dos livros subiram horrivelmente bem, em que um livro, por exemplo, agora eu tive no outro dia a ver, olha o da Corte, o novo da Corte, custa à volta de 22 euros. E eu digo, Jesus, eu antes dizia 18 euros é muito, agora 22 euros. Pronto. Em relação a isso, o que é que eu acho em relação a isso? Em primeiro lugar, a vida está mais cara. Infelizmente, o nosso país continua a ser dos países mais mal pagos da Europa. O nível de vida é muito baixo em comparação aos outros países. E depois, também há outro problema. Porque estamos a falar, primeiro, de matérias-primas. O papel está mais caro. Em primeiro lugar. Isto é papel. Nós podemos olhar para isto e ver um pedaço de tesouro maravilhoso e incrível, mas isto não deixa de ser papel. É papel. O papel está mais caro. E depois está um problema, porque a indústria o mercado de literário obriga a que haja várias pessoas a lidar com um só livro. No fundo, um editor pega num livro, edita-o, no final entrega-o a um revisor, paga ao revisor, o revisor devolve. Normalmente existe alguém responsável pela paginação, porque estas coisas são feitas em InDesign, são feitas em programas de designers, e essa pessoa vai paginar. Existe ainda um ilustrador que vai receber também por isso. Isto só fazer um livro, não é? Fazê-lo. Fica muito caro. E nós aqui em Portugal, na por cima, somos um bocadinho
digamos, mimados porque nós gostamos de coisas bonitas, certo? Porque nós não Não, nos contentamos com aqueles volumes de bolso, aqueles livros de bolso que há nos Estados Unidos, não é? Que eles têm aqueles livrinhos que eles até, pelos vistos, até acabam de ler e deitam-nos ao lixo. Acho que é até uma grande tendência americana fazer eu isso. tenho aqui um aqui quase à mão de semear e mostro já. Desses tais americanos. Yep. Pronto, mas até são mais pequeninos. Há uns que a gente vê mesmo nos livros, há uns que a gente vê nos livros, nos filmes, em que eles estão a ler uma coisa pequena, acabam de ler e deitam-nos ao lixo. Pronto, a gente. Tipo Acho que são de bolso mesmo. Eu costumo ver uns de bolso assim que costuma-se ver muitos do Stephen King. Mas sim, mas se entrarmos na Amazon conseguimos encontrar essas versões mais baratinhas. E só compram os livros mais caros quem gosta efetivamente dos livros e os colecionadores. Nós não. Nós gostamos logo de ter uma coisa bonita, uma coisa resistente, uma coisa com abas. E eu por mim falo, eu também gosto. Mas pronto, o livro só por si fica mais caro. Agora, o problema é este. Uma editora não consegue fazer distribuição própria, a não ser que tenha um departamento de distribuição dentro da sua própria editora. Que é o caso, por exemplo, da Porto Editora, que tem. As outras editoras, as outras desgraçadas todas que aí andam, têm que se salvaguardar. Isto é, não é salvaguardar, eles têm que contratar empresas para poder levar os livros às livrarias. Essas empresas ficam com 60% do valor do PVP atenção, se a livraria cobrar apenas 30%. Se cobrar mais, o valor a mais é dividido entre as duas partes. Digamos, se a UC cobrar, por exemplo, 40%, aqueles 10% a mais são divididos entre a editora e entre a distribuidora, o que quer dizer que a editora vai estar a dar 65% do PVP a outras pessoas e vai receber um retorno de 25%? Não, faz as contas comigo, 35%, certo? 35%. Quer dizer, depende. Há algumas que até é um bocadinho menos até. Sim, Mas sim, nós sabemos que... atenção, eu não estou a dizer números certos, eu estou a Sim. dizer, eu não estou a dizer, aliás, estou a dizer números certos, eu falei da UC um exemplo, mas a UC, se não me engano, até era 38% na altura que eles pediam, pelo menos segundo a distribuidora que me disse, era 38% que eles pediam, não chegava a 40%. Mas pronto, é para perceber-se, não é? Que depois de, quer dizer, editor, distribuidor, livreiro, são 3 pessoas, são 3 empresas a receber de um único livro. Por isso é que eles depois ficam mais caros. Eles ficam mais caros. E depois porquê? Ficam mais caros por causa da oferta e da procura. É a lei básica da economia, não é? Se não se vende tanto, depois vai ter que os que se vendem são mais caros para compensar o negócio. É tudo um mundo muito difícil. Onde é que está a solução? A solução está em apostar na literatura portuguesa. É assim, a solução o que é que nós podemos fazer? Sim, mas em português eu estou a falar, eu aqui já estou a falar até das traduções, já estou a falar do que é que se publica em Portugal. É, em primeiro lugar, a base desta pirâmide e essencial é apostar no que é publicado em Portugal para o nosso mercado conseguir reduzir preços a seu tempo, porque senão não vai conseguir. Quanto mais pessoas disserem que livro caro eu vou comprar em inglês, amigos, só estamos a ajudar o mercado inglês, o mercado Sim. americano. Não estamos a ajudar o mercado português e os livros vão continuar a ficar caros. É caro, é. Comprem os que mais gostam, pelo menos isso, os que mais gostam, para nem que todos nós somos um bocadinho colecionadores, não é? A gente cresce sempre a colecionar coisas, todos nós gostamos de ter livros em casa, nem que não gostamos de ter todos, pelo menos alguns. Pelo menos esses comprem-nos. É 20 euros? É caro? É. Às vezes gastamos 20 euros, estão mal gastos. E tu e eu também fazemos isso. De vez em quando apanhamos alguma promoção ou algum livro em segunda mão, aí sim, se calhar até aposta-se. Não se compra diretamente à própria editora, sim. Mas acabamos por tê-los na mesma, embora seja sempre um valor mais baixo, mas efetivamente nós sabemos que... Mas nós não somos grande exemplo, porque nós somos um mundo aqui que nós conhecemos todas as possibilidades, não é? De compra de livros.
Nós conhecemos a possibilidade de comprar em segunda mão. Nós conhecemos a possibilidade de esperar pelas promoções. Nós sabemos que a WUC faz os dias da WUC. Nós sabemos que... Isto é, nós sabemos isso tudo. Nós sabemos que podemos trocar livros até, não é? Eu não gosto deste, tu tens aquele e olha, queres trocar comigo? Tipo, nós sabemos isso tudo. Nós temos é que chamar mais leitores comuns, o chamado leitor comum, não é? Que é aquele que vai à livraria, entra na livraria e diz assim, olha aqui um livro, 20 euros, que feliz, vou levá-lo. E é aquela pessoa que vai ficar com aquele livro, que caso vai comprar outro, ou então vai pegar naquele livro, vai oferecer a outra pessoa e criar mais leitores. Nós precisamos mesmo de Leitor. de leitores. Nós precisamos de leitores. Nós mesmo precisamos leitores, muito Portugal de precisa leitores, mesmo de muito, leitores. muito mesmo. Que é para o nosso mercado subir um bocado e para ver se a gente consegue baixar os preços dos livros. E todas as nossas respostas começam nessa base. Leitores. Olha, a Leituras da Roça estava a falar das séries que tinham ficado a meio. Essa questão de deixar as séries a meio é muito chato. Acho que é a Luísa, diz que vão ter de ler em inglês ou em BR como eu. E a Alexandra diz é um absurdo, em termos dos livros serem bastante altos. A Sabrina diz que em França vejo muitos livros de bolso. Lá está aquela situação que já tinhas falado também. Entretanto, uma data de pessoas foram entrando, olá, quem estava a chegar? Eu tinha os comentários bloqueados para ler mesmo aqueles. Ora, a Carolina também está aqui, que eu também vi. A Sabrina diz, a verdade é essa, os leitores fora do mundo do Bookstagram não é informado. Tantos programas nos canais nacionais e nenhuma alma iluminada faz um programa dinâmico e divertido para publicitar os benefícios da leitura. É assim, eu já cheguei a ver, até de manhã, enquanto eu estou a tomar o pequeno almoço, durante o meu horário, antes do meu horário de trabalho, um programa na RTP1, se não estou em erro, que de vez em quando fala sobre livros, só que lá está, só fala livros clássicos. Ou uma reedição, por exemplo, de um Saramago, ou de uma reedição de um Essa de Queiroz. Mas esquece-se é que tens no canal que é a Sabrina. Pronto, também existe. Não sabia. Continua a ser muito pouco. Eu já não digo termos um canal de televisão só para falar de livros. Não é necessário chegar a tanto. Não. Mas, por exemplo, por isso é que eu tenho, e é isso que eu tenho estado a debater mais e de falar mais convosco, com os autores nacionais. Porquê? Porque há muito boa gente que, não, por exemplo, não te conhece. Ou não conhece a Alexandra, ou não conhece a Sabrina, ou não conhece a Carolina, que está também aqui. E isso entristece-me, porque muitos de vocês acabam por não ter o vosso trabalho valorizado porque ninguém vos conhece. Porque lá está, vão comprar uma Hannah Wang. Eu também gosto, mas também lá está. Por isso é que eu tenho estas duas estantes e meia, que já começa assim e meia da terceira, de autores portugueses que eu quero ler. Ou seja, eu se conseguir, e já consegui incentivar mais pessoas até a comprar o da Alexandra, a comprar o teu, a comprar o da Sabrina, inclusivamente, porque dizem-me logo, eu não conhecia essa autora. Só que a tua live eu comecei a saber. E olha, é uma pessoa... Olha, o último que eu tive foi da Catarina Gomes, que tive uma amiga minha a dizer assim, olha, gostei. A miúda tem um bom espírito, fala maravilhosamente bem, fiquei entusiasmada em querer ler. E olha, se quiseres eu empresto, não há problema. Porque depois também acaba por ser isso. É um pouco daquilo que já falámos até, que é o passa-a-palavra. O passa-a-palavra é sempre muito bom. Mas é o passa-a-palavra que vende mais. Não, é assim... Mesmo, eu vou dar-vos um exemplo. Eu ainda ontem, eu participei nem pus nada aqui, que eu tenho andado um bocado mal disposta. Lá está, a situação que até íamos ter que adiar. Ontem estava assim meio aventada, acabei por nem pôr nada aqui, mas eu ontem estive no Festival Utopia, aqui que está a decorrer aqui em Braga. Eu estive num debate, nós fomos convidados, mas no final, o meu clube de leitura, e eu fui representar eu e mais um colega, para falarmos um bocado do nosso clube de leitura. E primeiro ouvíamos a falar sobre os outros. E eu vou-vos ser sincera, tipo, eu só ouvia falar de clássicos. Eu só ouvia falar de... Não há problema, tipo, é normal, os clássicos são importantes. Claro que sim, como tudo. Mas eu só ouvia falar de clássicos. Eu só ouvia falar de pessoas a dizer que existem livros importantes que todos temos que ler. Não, gente, existem livros e as pessoas têm que ler livros. Não é livros importantes que toda a gente tem que ler, não. Toda a gente tem que ler. Ponto. Não é os livros importantes, não é... Porque isso não existe. O que é importante para mim pode não ser importante para ti. O que te diz muito a ti não me diz nada a mim. Eu, às vezes, estou num
mood de ler coisas de terror, como estou no mood de ler um excelente clássico e pensar, uau, esta coisa tipo ultrapassou o tempo e o espaço e tudo e continua ainda a ser lido, como Isso. estou no mood de ler tipo Smut, porque me apetece. Tipo, eu acho que é isso, é como a televisão. Eu há dias em que ligo a TV e que digo assim, ligo a minha Netflix e digo, hoje apetece-me rir, vou ver uma comédia. Hoje apetece-me, opá, apetece-me ver uma cena mais... E os livros é isso. Os livros não... Os livros são uma viagem. Como são os filmes e as viagens, nós vamos para onde queremos. Hoje quero apanhar sol, vou para um sítio com calor. Amanhã quero conhecer coisas, vou para Roma, passear e conhecer a história de Roma. Ou então vou para a Sibéria apanhar neve. Tipo, eu acho que é mais isso. As pessoas têm que normalizar os livros, parar. Porque mesmo as crianças começam a assumir que os livros é uma coisa chata. Chata. E esse é que me põe triste, triste, triste. Porque ainda por cima estamos numa geração em que, por exemplo, o meu filho tem 10 anos. O meu filho tem acesso à internet, tem acesso a jogos, consegue falar com os amigos em casa a toda a hora e ele às vezes mete fones e fala com eles a toda a hora. Isto é, ele tem 1001 coisas para fazer. Como é que ele se vai interessar por leitura? Por livros. Então, eu acho que já cheguei a apanhar isso, até no Instagram aqui. E isso causou-me assim uma grande revolta porque vi um post a dizer, acho que foi um post, não estou em erro, que leitores só são considerados se lerem clássicos. Minha gente, o tempo evoluiu. Nós já não necessitamos só de ler os clássicos, porque eu sou do tempo em que na escola, e tal, tu também passaste pelo mesmo de certeza absoluta, em que éramos obrigados a ler os Maias. Eu odiei ler os Maias. Eu gostei dos Maias. Eu gostei dos Maias. Apesar de que tem ali uma outra... Gostei da história, digamos. Não gostei da construção narrativa, achei muito secante. Mas a história acho que é muito boa. É Sim, muito o meu estilo. Atenção, aquilo é tipo muito o meu estilo. Pronto. Aquela mas eu na altura odiei. Porquê? Porque estava a ser obrigada a ler. Não por iniciativa própria, mas estava a ser obrigada a ler. Se hoje me dissessem, agora hoje vais ser obrigada a ler o Harry Potter, é pá, se calhar pensava 2 vezes, como é óbvio. Olha, mas é um pouco assim. Agora vi aqui alguém a falar, está aqui a páginas suspensas, que disse que dá oportunidade aos miúdos para escolherem os livros. Vou-vos contar uma coisa, que eu estou de coração cheio este ano. Eu mudei o meu filho de escola. E ele no 5º ano, que ele foi agora para o 5º ano. E ele, na nova escola, vira-se para mim e diz-me assim: oh mãe, olha, a partir de agora, a nossa professora de português diz que nós temos que ler 10 minutos durante as aulas. Eu tens que ler o quê? E ele, sei lá, disse que temos que ler. Que peguemos num livro que quisermos à escolha, 10 minutos são para ler. E eu tenho que levar um livro para ler porque ela diz que 10 minutos são para ler. E eu, mas não te deu uma lista, nem nada. Diz que levo o que eu quiser. E eu disse, mister, já ali uma biblioteca, pode ir. Escolha! E ele foi lá, pronto, andou a ler uns livrinhos da Conspiração 365 que tinham sido publicados pela Contraponto há uns anos, quando a Contraponto ainda não fazia, ainda era independente, não era, pronto. E ele adorou aquilo, achou piada. Pronto, no fim, dei-lhe o Percy Jackson, mas percebi que aquilo era um bocado ainda demais para ele, que ele não estava a entender muito bem, pronto, e percebi, calma, deixa estar. Fui com ele lá dentro e ele, não precisa ler uma aventura. Esses livros parecem tão velhos. Aquela coisa, não é? Que os miúdos agora olham para ainda por cima as minhas capas, não é? Com a minha letra escrita há 5º ano. E eu, o que é que tu queres ler? E ele olhou para a minha estante dos miúdos, que eu tenho uma estante lá dentro de miúdos, não é? Que eu só ponho lá os infantis. Aqueles que eu guardo só para eles. Sim. E ele, olha, eu gostava de ler os arrepios. E eu... Ai, os arrepios! E eu pensei assim... Sim ou não? Mas pensei assim, ok, caramba, é filho da mãe dele, o que é que eu vou fazer? Tipo... E eu disse, está bem, Daniel, queres ler os arrepios? Vai lá ler os arrepios. Pronto, olha, vais fazer uma experiência. Levei-lhe o primeiro, bem-vindos à Casa da Morte, levou, leu, não percebeu lá muito bem algumas coisas e depois no fim ainda teve a falar comigo sobre isso. E a coisa tem resultado assim, tem. E agora vou, por exemplo, acho que vou-lhe dar aqueles do Colégio do Templo, não é? Que saíram agora pela... Estão agora recentes, sim. Já os tenho ali também, para eu ler, ainda não li, mas já percebi também que é uma faixa etária para ele também. Olha, e é assim que o miúdo tem andado a ler, quando eu ando há anos,
implorar que ele pegue no livro e ele não pega. E agora, de repente, ele pega. Vai percebendo mais, vai percebendo menos, vai... Não interessa. Ele vai, ó, já me estão a dar aqui opções, isso é ótimo, vou começar a anotar. Já leu o Espera aí que eu Diário já de um cheguei. Banana, já leu o Diário de um Banana. Também queria ver se arranjava alguns portugueses também, não é? Porque nós temos autores infantis juvenis também em Portugal. Temos este que falámos agora, do Nuno Bernardo, não é? Que é o do Colégio do Templo, que era o do Diário de Sofia. E eu, pronto, agora também vou me focar um bocadinho a tentar perceber que tipo de livros nossos escritores portugueses também escrevem para as nossas crianças, porque eu também só conhecia a Uma Aventura, Triângulo J, A Isabel e Assada e a Ana Alcoa. Magalhães. Mas pronto, para ver se daqui a uns tempos ele me pede outro tipo de coisas e daqui a uns anos ele esteja a ler tipo high O Saber da fantasy. Escuridão, quem sabe? Porque ele começou a ler Se Beber a Escuridão uma altura e eu, ai meu Deus, o que tu estás a ler, rapaz? E ele, estou a pegar no teu livro e eu, oh Daniel, isso não é para a tua idade. E ele, eu acho que já percebi isso, porque este primeiro capítulo é assim um bocado assustador, mãe. Tu viste mesmo alguma coisa no teu quarto? Eu, não, Daniel, isso é tudo ficção, isso não aconteceu. Pronto, vou ter que começar agora a pôr os M16 e os M18, vão ter que ir para as prateleiras de cima, não é? Que é para ele pegar. Mas Olha, pronto, lendo aqui os isto comentários. é uma iniciativa, só para informar que isto é uma iniciativa do Ministério da Educação que abriu para todas as escolas que se queiram inscrever. Eu penso que eles até dão uma verba às escolas que implantam esta iniciativa, mas alguém há pouco tempo aqui me disse no Instagram, quando eu falei disso, já nos stories, que me disse que há muitas poucas escolas ainda a adotar isto e as que adotam, algumas delas não implantam mesmo. Que é aquela tal situação de recebem o dinheirinho, metem-no no bolso e depois tipo, ninguém está com trabalho nenhum para estar a chatear os putos para lerem. Mas não, é na minha escola do meu filho, eles estão efetivamente, porque aquela professora de português diz, estes 10 minutos são para ler, por isso não tens hipótese. Olha, lendo aqui os comentários, a Troubluse diz que estou num clube de leitura e infelizmente a maioria só quer ler clássicos, ou José Rodrigues dos Santos, o que é tranquilo, mas não é isso que me cativa, há tanto mais por cá, mas as mentes ainda não estão abertas a isso, a novas coisas, a novos autores. A Rosabela Afonso diz que os livros são refúgios e devem ser escolhidos de acordo com o que o nosso espírito pede em cada momento. Fiquei bem, acho que ela deve ter saído, mas obrigada na mesma por ter aparecido. As páginas suspensas diz verdade, há que dar oportunidade aos miúdos para escolherem os livros. Só o simples facto deles lerem alguma coisa já é promover a leitura. Exatamente. A Sabrina diz, os clássicos já foram livros novos e de autores desconhecidos. Só os clássicos são só clássicos porque os leitores deram oportunidade. A Leituras da Rosa estava a responder àquilo que eu estava a dizer, neste caso, que era leitor é quem lê, não venham só porque o leitor é quem lê livros clássicos. Mas infelizmente eu li essa mesma publicação e tive para responder, mas eu assim, eu vou descambar, é melhor não. É melhor não. Nem vale a pena. Nem vale a pena. Páginas dispensas diz arrepios tão bom, o Bando das Cavernas é fenomenal, o Homem-Cão. Olha o Homem-Cão! O teu rapaz é capaz de gostar do Homem-Cão? Vou já. Pronto, olha, depois vais publicar isto depois pronto, então depois venho aqui, e tiro para não estar agora a buscar nada, para anotar. Aqui na Bélgica os miúdos vão a uma biblioteca todos os 15 dias, com a escola a poderem escolher 2 livros e levar para casa. Adoro a iniciativa, a minha filha escolhe o que quer. Depois a Alexandra disse a coleção Objetivo, Golo, gostei muito. Ai, os comentários estão a bloquear. Isso é capaz de interessar ao meu miúdo. Objetivo Golo, tipo, logo ele que é todo faz futebol, tipo. E ela estava a dizer, mas eu gosto de futebol e então funcionou comigo na adolescência, por isso estás a ver. A Tânia Alexandra diz cá das minhas a responder à Alexandra e acho que já não tenho mais. Não. Exatamente, já não tenho mais comentários. Mas sim, é um pouco. Foi aquilo que eu te disse. Se na altura voltasse outra vez a dizer és obrigada a ter que ler os maias, eu ia dizer logo que não outra vez. Mas me dissessem, tens a biblioteca, escolhe o livro que quiseres e vamos debater sobre isso, pá, maravilha. Eu se calhar aceitava logo na boa. Agora, a partir do momento em que te obrigam a ler, nossa, eu odiei. Por fim, ou melhor, antes, estava no secundário e tinha uma biblioteca
na minha escola, na altura, em que eu ia requisitar livros. E na altura estava a começar a sair o Harry Potter, por isso vi aos anos que já não foi, não é? Tinha saído o 2, o primeiro e o segundo, e ia sair o terceiro. E então o que é que eu fiz? Requisitei, como fazia sempre, requisitei o livro, fui ler, gostei. Li o segundo, a mesma coisa, gostei. O terceiro, optei por comprá-lo. Veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo, vieram a coleção toda, depois arranjei os primeiros. Mas lá está, eu era daquelas assíduas em que ia à biblioteca, e não era a única já, em que até achavam estranho de eu ler tão rápido. Por exemplo, a Isabela Assada, de uma aventura que é mesmo do nosso tempo, eu despachava aquilo em 2 dias. Ou se calhar nem menos. E estava logo a requisitar logo mais. E disseram-me assim, mas tu estás a ler mesmo os livros? E eu, tu não estás a requisitar só porque sim? E eu, não, eu leio tudo. Li-me o Pé de Laranja Lima, gostei, li quase tudo. Tudo que havia naquela altura, naquela biblioteca, eu li quase tudo. Era engraçado. Então às vezes já me diziam assim, olha, chegou aquele livrinho novo, queres ir? Eu, boa. Se ninguém requisitou, bora. Era engraçado. Agora, nem todas as escolas eu sei que têm essa possibilidade de ter uma biblioteca. Ok, o que é que podemos então melhorar? As escolas poderem ter, já que recebem esse tipo de apoio, então melhorar os próprios, não é que seja um pequeno cantinho ali, que seja mais prático para eles poderem incentivar mesmo a leitura. Que é isso que nos Às faz vezes falta. também tem a ver, eu acho que também tem a ver muito com as mentalidades das professoras das bibliotecas. Porque também é necessário que as professoras das bibliotecas também tenham essa mente aberta para perceber que tem que ter de todos os tipos dos livros na biblioteca e não só aqueles que elas consideram que serem os ideais para os alunos. Porque também acontece muito isso, que eu tenho visto alguns professores de português e alguns professores de bibliotecários, que são professores que estão, quem está na biblioteca, também são de educação, que querem que as pessoas leiam, mas querem que as pessoas leiam aquilo que eles acham que eles devem ler. E isso não pode acontecer. Nós temos que, é assim, nós temos que entender que livros são livros. E eu não vou dizer que eu leio o que eu gosto é o que está correto, porque isso nem sequer existe. Nós estamos a falar de arte. Nós estamos a falar de arte. Como é que alguém pode dizer que uma arte é melhor que a outra? A arte é subjetiva, toda a gente sabe disso. Não se pode dizer que um livro é melhor que o outro. Não pode, porque cada um tem a sua função. Mesmo aqueles livros fofíssimos que vocês gostam, que eu não aprecio, eu consigo ver a importância deles, para as pessoas. Porque são. É para lazer, ou então às vezes tem a ver com os tipos de problemas que as pessoas têm, nem todos temos as mesmas situações, os mesmos dia a dia, as mesmas coisas para pensar. Eu tenho uma prima minha que praticamente só lia Nicholas Sparks. Ela é menos leitora de que alguém que lê Saramago? Não é. Não. Ou mesmo alguém que lê. Eu estou até aqui a pensar o que é que eu fiz outro dia. Tive uma amiga minha que não lê. Ela não lê, não é costume. E ela, uma altura, virou-se para mim e disse assim: André, eu vou de férias e eu preciso de ler alguma coisa. O que é que tu me recomendas? E eu olhei para ela e pensei assim: o que é que eu lhe vou dar para ela ler? Tipo, porque eu não quero que ela pegue no livro e que o encoste. Porque ela é uma pessoa que não lê. E eu vendo como ela era, o tipo de pessoa que eu conheço, não sei o quê. O que é que eu lhe dei? Dei-lhe Colin Hoover. Funcionou perfeitamente. Logo a seguir a ler o Amor... O Isto Acaba Aqui. Foi o que eu lhe dei, o Isto Acaba Aqui. Depois veio-me pedir o Amor Cruel. E depois pediu-me outro, né? E eu dei-lhe o Amor Cruel. E agora, recentemente disse-me, arranja-me outro dela. Tens? E eu disse, tenho, mas espera lá que eu agora vou-te dar uma coisa diferente. E emprestei-lhe o da Elle Kennedy. Ei! Safada! Ela gostou! Ela outro dia disse-me, André, isto é um bocado diferente dos outros. E eu, pois é. E ela, mas isto é até porreirinho. E eu, pois é. Lá está, e as pessoas vão começando a ler. E daqui a uns tempos ela pode querer ler alguma coisa diferente, mais séria, mas neste momento da vida dela, ela está a precisar de desanuviar. Ela está a precisar primeiro de pensar um bocado e depois de desanuviar. Pronto! E tem que haver livros para tudo. Não, agora, eu não lhe ia dar uma Isabel Allende, eu não lhe ia dar. Não. É que para quê? Elle Ela ia Kennedy. arrumar. Mas se tiveres Mónica Murphy, espeta-lhe também com a Mónica Murphy. Pronto,
só uma ideia. Só uma ideia. Já nem digo Monica James. Os únicos 2 livros que nós temos cá lançados, mas pronto. Mas lança-lhe também Monica James. Também vai gostar de certeza absoluta do Dr. Dixon. A True Blues diz: Sam devorava os livros da biblioteca da escola com mais vontade do que a própria matéria das aulas. Oh, não vamos falar sobre isso. Se me dissessem assim, entre estudar ciências da natureza ou ciências naturais e ler um livro, era um livro. 1000 vezes. Peço desculpa. Na altura era aquilo que eu gostava mais. As leituras da Rose diz também eu também não gostava dos Maias e o Memorial do Convento por ser obrigada a ler. Se calhar hoje sou capaz de pegar num Saramago do ensaio sobre a cegueira, que eu vi o filme e adorei, e hoje sou capaz de pegar no livro, coisa que se calhar se me tivesse obrigado na altura eu não pegava. A Beauty and the Book 28 diz: concordo, foi por causa dela que pus 5 pessoas a ler no meu serviço. Força culpada. Pelo menos é o que estão a dizer aqui. Também aconselhei a El Kennedy, vês? Olha, já limparam tudo. Entretanto, tivemos aqui alguém a entrar. Alguém que nem é nada famoso também, não é? Que é o Sr. Diogo Simões. Acabou de entrar. Eu faço sempre uma festa quando ele entra. A True Blues diz: sim, Mónica é bom. Espera, qual delas? A James ou Murphy? Que isto agora é uma polémica. Não, e depois é voltarmos outra vez ao mesmo que, infelizmente, eu sei, ok, editoras são um negócio, sim, são, não há hipótese. Vou dar o exemplo da Monica James. O da Monica James foi lançado cá pela Planeta 2 livros apenas. E ela tem uma série. Tudo bem, é um young adult, mas é um young adult tão fofinho. Com música e que tu ficavas assim, que ele é mais. E cá não lançaram mais nada. Como a Monica Murphy. A Monica Murphy começou pela top seller e agora vai para... Espera aí. Marcador, acho eu. Acho que é Marcador. Eu sei que tenho que para ler o livro novo dela, mas sei que é para o Marcador. Eles deixam de apostar naqueles autores que se calhar até rendiam, como por exemplo a Colleen, continua a render. Mas também já vai chegar uma altura que já não vai render muito mais, porque ela também já não tem muito mais livros. Porque a realidade é essa. Vão ter que começar a apostar em mais. A Clube do Autor, por exemplo, está-me a surpreender pela positiva de trazer novos livros para cá. Que é bom. Agora, é preciso que eles também saibam investir. Em que livros? Não, eu acho que eles sabem. Eles sabem porque eles têm todo um estudo de mercado. Eles fazem um estudo de mercado e hoje em dia o estudo de mercado ainda mais fácil fica devido às redes sociais. Porque é fácil seguir os influencers americanos e os influencers britânicos e tudo e tentar entender o que é que está a funcionar lá fora. Porque muitas vezes aquilo que está no top lá fora não é propriamente aquilo que interessa. Interessa é aquilo que as pessoas falam efetivamente nas redes sociais. Por isso, o estudo de mercado ainda ficou mais facilitado para quem... Atenção, porque isto é todo um trabalho que não faz parte da minha área e dá muito trabalho mesmo o estudo de mercado. Existem pessoas que fazem isso profissionalmente e as editoras acabam por conseguir fazer esse estudo e tentar trazer aquilo que mais interessa para Portugal, porque também temos que perceber que a cultura também influencia imenso. Por exemplo, o terror funciona muito bem lá fora e aqui o terror não funciona. E é uma tristeza minha, não é? Porque as pessoas aqui parece que têm medo de arriscar no terror, porque eu também não os culpo, porque eu acredito que a culpa das pessoas não quererem arriscar no terror está no americanismo, não é? Nos filmes americanizados, que é o terror de susto, não é? Que as pessoas ficam assustadas com aqueles saltos e aquelas imagens grotescas e tudo, e no fim aquilo é quase um... Não, o terror não é assim. O terror literário, aliás, o terror... Eu nunca vi nenhum terror literário que fosse assim, um terror de sustos. O terror literário é uma coisa mais profunda, uma coisa mais leva ao sobrenatural, leva ao medo, não é? Explora muito o medo, mas juntamente com o medo também vai explorar o drama, também vai explorar relações familiares, também vai... É assim, é muito raro eu acabar um livro de terror e eu não sentir o meu coração em bocadinhos, porque normalmente eles deixam-nos tristes. Os livros de terror normalmente são heartbreaking e as pessoas devem apostar um bocadinho, tentar apostar nesse género, que é, ainda por cima é o género mais antigo, porque quem conhece a história das histórias, não é? A história das histórias, sabe que o que é que se contava às crianças, o que é que se contavam às pessoas, o que é que falavam uns com os outros, quando não havia nada, não havia televisão, não havia luz, eram histórias de terror, eram as lendas, eram os mitos, eram estas histórias.
E depois havia sempre aquele fantasma triste. Como é que ele morreu? Qual é a história de vida dele? O que é que o levou àquilo? Pronto, e depois isto tudo é preciso também perceber que o terror é muito mais do que um terror de sustos, que é o terror americanizado. Esqueçam isso. Sério, esqueçam isso. E depois as pessoas pensam que Stephen King, pronto, Stephen King. Só que o problema de Stephen King é que Stephen King não é um escritor. Principalmente os livros mais antigos dele, que são os clássicos dele, não é? O Shining, o Misery é um thriller, não é terror. Eu considero terror o que tem sobrenatural, ok? Eu faço uma diferenciação entre thriller e sobrenatural e terror com haver ou não haver sobrenatural na história. Ele tem, por exemplo, o Pet Sematary partiu o meu coração, mas partiu o meu coração em bocadinhos. É triste, 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 triste. Sim. O Shining tem ali uma história sobre uma dependência alcoólica, sobre uma criança negligenciada, sobre. Vai muito além de um hotel assombrado. E porquê que o hotel está assombrado? O hotel está assombrado ou a pessoa é que está assombrada? Tipo, é todo um mundo. Só que Stephen King não é fácil de ler. Não é, digamos, se alguém quiser ler terror agora, começar a ler, do nada. Eu tenho imensa dificuldade em recomendar um livro de terror, porque infelizmente nós temos tão pouca coisa cá em Portugal que não dá para escolhermos algo assim levezinho, não é? Digamos assim, Eu considero não temos levezinho. não temos muita escolha. Por exemplo, olha, por acaso, recentemente saiu um livro de uma autora portuguesa, Mafalda Santos, que é o Quantum Escuridão. O Vamos novo. falar? O novo. Não, esse é o primeiro. O primeiro dela é o Quantum Então Escuridão. não conheço. Não conheço. Só Dá conheço o do outro 2 lado. segundos. Entretanto, não sei se consegues ouvir, mas vou lendo alguns comentários que já foram aqui deixando. Tenho aqui a Sabrina a dizer: terror literário é um terror que mexe com o nosso interior. Sim, também acho. O Diogo diz muita verdade: os grandes sucessos de cinema de terror têm sido histórias assim mesmo e que explorem a humanidade, e esse medo sobre o eventual sobrenatural, mas com o componente emocional, é triste. Por exemplo, o Talk to Me e o Smile, que penso que até aborda quase que a depressão. Eu, por exemplo, eu lembro-me que eu comecei há uns bons anos atrás a começar a ler um do Stephen King, por acaso, que encontrei em promoção, na Bertrand, um formato de bolso, lá está, um formatozinho de bolso, que foi o telemóvel. Na altura era Qual? acho que era telemóvel, mas O acho que estava como da Cell, do celular Cell, sim. de É tel, o da sim. Cell. Logo aí, logo nas primeiras páginas, há ali uma cena com um animal. Epá, aquilo fez-me tanta impressão, porque eu estava a imaginar a mesma cena a acontecer e eu, ok, não, fecha, eu não quero ler mais, não. E sou capaz de até, eventualmente, se calhar, se tivesse passado aquela cena à frente, até era capaz de gostar. Mas como eu apanhei logo aquela parte, eu... Sim, uma coisa é verdade. O terror é para sair da zona de conforto. É, O terror é para sair da zona de conforto. O terror é para obrigar a pessoa a pensar em coisas que não pensa normalmente porque quer, não é? Não é uma coisa. É obrigar a um tipo de introspecção. E pronto, eu estava a falar de um livro que eu até recomendo que peguem, que é um livro bastante pequenininho, é o Quantum Escuridão da Mafalda Santos. Ele está publicado pela Suma. Já saiu. A autora lança um novo livro este mês, mas eu ainda não o tenho cá eu em por acaso casa. não lembro o nome. Sim, mas vi também, sim. Este aqui é um livro de contos, tem contos de terror, ela escreve bem. Eu não sou muito fã de contos porque os contos deixam-me sempre a pedir mais e então eu fico aborrecida quando acabo os contos e não. Gostava de ver a história mais completa, pronto, por exemplo. Depois, para terem um exemplo, se calhar cinematográfico, ou televisivo neste caso, de uma boa história, de boas histórias de terror, de como as histórias de terror realmente são. Vocês têm na Netflix a opção de ver A Maldição de Hill House, A Maldição de Bly Manor e agora A Queda da Casa Usher. São três, são do mesmo realizador e são três histórias de terror que são terror, como deve ser, não é? São aquele. Eu vou ser sincera, eu por acaso a Queda da Casa Usher, dos três foi o que eu menos gostei, mas também gostei. Mas eu lembro-me de que eu acabei a queda de, a Maldição da Casa de Bly Manor e eu tinha o meu coração partido.
Ai, eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. A história daquelas personagens é tão triste. A dos A irmãos. história. Não, os irmãos é a É primeira. primeiro, ok. É do Hill House, então. A do Hill House é dos irmãos. Também Pronto, gostei ok. muito dessa. Mas a Blind Manor, ele primeiro tem um fantasma creepy as hell. É mesmo. Mas depois de conhecermos a A história história. por detrás daquele espírito, daquele. É incrível. Não, eu fechei. Pois, aquele tem uma produção fantástica, mas, por exemplo, isso é um tipo de terror bom. Por isso, não tenham medo, aposta, saiam um bocado da zona de conforto, se sentirem numa altura boa para isso, porque também há alturas para tudo, o terror também não deve ser sempre lido seguido, assim como não temos pachorra para ler muita comédia seguida, porque as coisas deixam de ter piada. Um dia destes, deem assim uma oportunidade e talvez a gente consiga ter mais terror aqui também, porque também são livros muito. Um género muito importante, muito interessante, que Portugal não tem. Não, por exemplo, eu gosto de ver filmes de terror, sim, adoro. Vi por acaso essas duas séries e ainda não vi a da Usher, mas já me recomendaram e disseram que tens que ver, não há hipótese. É a tua cara. Eu, ok, então já está posto na lista para ver. Mas sim, adorei a Bly Manor e a da Hill House. E sei que a Hill House acho que foi escrita, se não estou em erro, pelo filho do Stephen King. Não. É a Não? Shirley. Ai, como é que ela se chama? Ai, não Sei que fazer é outra um vez ou ir às outro. chances. Acho que é um ou outro, que foi escrito pelo irmão ou pelo filho, seja o que for. Mas quem? A série ou o livro? Porque aquilo é uma O adaptação de um livro, eu estou a livro. falar do livro, estou a falar do livro. Não, não, Não? não. A Maldição de Hill House é um clássico da literatura de terror. Dá-me um segundo. O que vale é que começámos a falar dos livros da Andrea, do parte do Escuridão, e começámos agora até às séries e filmes. Isto é uma live interativa, minha gente. Podem sempre entrar e dar as vossas opiniões também. Ou fazerem perguntas também à autora, já agora, está bem? Mas só mesmo por iniciativa própria, que vocês também querem saber mais sobre aqui, sobre a Andrea, que vocês podem sempre fazer as perguntas todas. Sabem disso? Eu, entretanto, tenho sempre a garganta seca. Ultimamente tenho tido mais também com a mudança de tempo. E por isso é que eu estou mais a beber água hoje, porque é raro beber água. Mas se vocês tiverem perguntas, já sabem, vocês vão fazendo. E espero que o Diogo ainda continue desse lado. Eu acho que ele ainda cá está. Olha, Não, já esquece sei. lá isso, não sei dele. Pronto. Esquece lá isso, não sei Mas a dele. gente Andei também a fala arrumar também. aquilo há pouco tempo, não encontrei. É um clássico da literatura, A Maldição de Hill House. Se colocarem assim mesmo no Google, diz-vos logo. E temos uma edição recente, se não me engano, acho que é a Cavalo de Ferro, que editou há pouco tempo, por isso conseguem comprar facilmente. Mas é um clássico da literatura. Assim como A Queda de Casa Usher veio de um conto do Edgar Allan Poe. Que também nunca li nada dele. Tem ali um monstro, eu também ainda não peguei nele, porque tem um livro grande, daqueles de coleção de capa dura, com aquelas páginas fininhas, parece uma bíblia. Também ainda não peguei nele. Mas pronto. Olha, mas eu E tenho eu digo perguntinhas isto também, para porque fazer. isto também puxa um bocado a asa à minha sardinha, porque os meus livros não são terror, mas acabam sempre por ter uma componente assim um bocadinho para o sobrenatural, Paranormal. acabam por ter uma componente assim também com este grau de intensidade que este tipo de histórias têm. E eu às vezes, pronto, pergunto-me quem será o meu público, porque não vejo assim muita gente, ah, não vejo aqui muitos livros publicados em Portugal pronto, né? De terror, e não é. E eu gostava de um dia escrever um livro de terror a sério também, sim, mesmo só dedicado ao terror, mas Portugal precisa dar oportunidade, é o género. É. Olha, mas eu tenho perguntinhas para te fazer também dos teus três meninos. Não fala, diz-me Então, coisas. dos três, qual é que gostas mais? Eu já nem estou a comentar o quarto, mas os três perdão, da escuridão, da tentação e da maresia. Ok, então é assim, deixa-me te explicar o que eu te vou dizer. Eu gosto muito dos soberbas, mas o menino dos meus olhos é o Marzia Fortuna. Então, Eu ok. gosto. O Marzia Fortuna é o menino dos meus olhos. Porquê? Porque os soberbas vêm de uma Andreia de há uns anos.
E foram livros que me trouxeram para aqui, pronto, que me deram um público. São uma história que eu gosto imenso. Foram escritos de uma forma, eu não posso dizer fácil, porque nenhum livro é fácil de escrever. Mas em comparação com o Maresia e Fortuna, foi muito mais fácil escrever Os Soberbos. Apesar de ter tanta nuance e portanto, principalmente o Soberba Ilusão, que foi um livro que me custou imenso a escrever, porque eu tinha que fechar as pontas todas que abri no primeiro e no segundo, não é? Tinha que. E prometi para mim mesma que nunca mais ia escrever uma série ou trilogia ou nada, tipo que a partir de agora era tudo standalone, porque isto de andar a fechar janelas que abrimos num primeiro livro e no segundo e depois fechar tudo é muito complicado. Mas o Maresia Fortuna matou-me a cabeça. Vou ser sincera, o Maresia Fortuna puxou muito por mim. Foi um livro que deu muito trabalho de escrever. Foi um livro que eu fiz, eu na altura li um livro inglês que era Outlining Your Novel, porque eu estava a sentir necessidade de ter, foi a primeira vez que senti a sério necessidade de ter um planning, não é assim uma coisa ao lado, um rascunho, para me ajudar. Aquilo deixou de ser um rascunho, aquilo passou todo a ser aquilo era uma loucura de datas, para fazer sentido, para não haver incongruências. E depois eu pensei assim, olha, eu estou a falar sobre pescadores, o que é que eu percebo de pesca? Eu não percebo nada. Então eu fui falar com pescadores na Apulia, para tentar que eles me falassem um pouco. Acabei por ouvir assim as pessoas a falar, os prontos mais velhotes a falar assim dos tempos deles, de quando iam para o barco, não sei o quê, para o mar. E depois fui procurar também a sites de pescadores, como é que funcionava as marés, como é que funcionam as marés. E depois as personagens são tão cinzentas, que eu fiquei, que ele mexia tanto comigo. Eu quando escrevi o primeiro capítulo do Maresia e Fortuna, eu dei a voz a um menino, a um rapaz de 17 anos, não é? Foi a primeira vez que eu dei a voz assim a um adolescente de 17 anos. Eu nunca tinha estado na cabeça de um adolescente de 17 anos. Não, Eduardo. Eduardo? É o Eduardo, sim. Eduardo e Júlia, estava a fazer confusão. É o Eduardo. E quando eu comecei a escrever o Maresia e Fortuna, eu sentia uma necessidade muito grande de procurar mais sobre a personalidade destas personagens. Então elas quase que se transformaram em pessoas. Aquilo era. Eles tinham umas personalidades tão vincadas que eu quase que cheguei a um ponto em que eu acreditava que nem sequer as tinha. Dela e ela a entrar. Mafalda Santos. Já recomendámos aqui o teu livro. Já recomendei aqui o teu livro. Mas o Maresia e Fortuna foi isso que aconteceu. Foi que as personagens criaram uma personalidade tão forte que cheguei a um ponto em que eu já sentia que não era eu que estava a comandar nada. Eram elas que me comandavam a mim. E depois a Júlia é uma personagem tão difícil, mas tão difícil, que eu, quando acabava de escrever os capítulos dela, eu estava cansada. Mas eu estava cansada. Aquilo era... eu chegava a um ponto que pensava assim, o que é que eu faria no lugar da Júlia? Então a Júlia faz exatamente o oposto. Ela não tem racionalidade nenhuma. Ela funciona ela funciona de impulso, não é? Ela não mede, ela não tem medo de nada. Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu sou uma pessoa muito controladora. Eu tenho muito medo de sair da minha zona de conforto. E eu tenho muito medo de drogas. Eu tenho muito medo de coisas que tirem as pessoas da sua razão. Uhum. E então eu escrevi uma personagem completamente afundada nesse tipo de mundo, não é? Tipo, o que ela mais precisava, o que ela mais queria era sair de dentro dela mesma. E ela cansou-me muito. E depois não só, depois veio o Simão, que era uma personagem que as pessoas... é uma personagem que parece muito secundária, depois acaba por ser uma personagem muito importante na história. É uma personagem tão sofredora. Ele sofreu tanto. E no fim, quando eu fechei o livro, eu pensei assim, caramba, eu gosto disto, eu lia isto. E é por isso que eu costumo dizer que ele é o menino dos meus olhos, ele
pronto, dei tanto de mim nele, não é? É lindo. Que eu. É assim, o que é que eu digo? Pois é uma história que as pessoas ou gostam, as pessoas costumam gostar, as pessoas adoram, as pessoas detestam. Eu também tive uma outra pessoa que já detestou, fair enough. Mas eu tenho. Há uma particularidade que eu, como leitora, aprecio imenso. E quando me dizem isto, para mim é tudo. As pessoas não se esquecem de Marzia Fortuna. As pessoas não se esquecem de Marzia Fortuna. Eu tenho imensos livros que já li há anos e que dei 5 estrelas no Goodreads e que agora olho para as capas e penso o que é que aconteceu aqui que eu nem sequer me lembro disto. Eu li isto. E há outros que me ficaram na memória. E foi por isso que eu até deixei de dar estrelas. Eu deixei de dar estrelas aos livros recentemente por causa disso. Não sei se sabias. Porque acabei por me aperceber de que dava estrelas, 5 estrelas a livros que hoje, passado 10 anos, já não me lembro deles, e que dei, por exemplo, 3 ou 4 estrelas a livros que ainda hoje me estão na memória. E eu acho isso importante, não é um livro que ainda me fica na memória, uma história que me fica na memória passado 5, 6, 7 anos. Não é um livro que mereça 3 estrelas, então deixei de as dar. Deixei de dar estrelas. E o Marzia Fortuna tem essa particularidade. Ele saiu em 2017, já lá vai um tempinho, não é? São 6 anos. 6 anos, sim. E pessoas que leram mal ele saiu. Ele agora tem andado por aí com essa nova fatiota, não é? Que é muito mais bonito. É mais bonito. Mas muita. É mais bonito e tudo. Não desfazendo da outra, também gostei da outra, mas essa acho que chama muito mais está muito mais bem conseguida, sim, sim. Mas e tenho gente que leu na altura em 2017 e diz assim: Uau, eu li esse livro, nunca mais me esqueci. Fez o meu dia. Fez o meu dia, porque se nunca mais esqueceu é porque cumpriu a sua função. Gostam ou não gostem dela, da história, a verdade é que ela está lá, está na memória e não vai sair dali tão cedo. E acho que isso é o melhor elogio que se pode dar a um autor, é que ele cria uma história inesquecível e que cria personagens inesquecíveis, porque eu tenho gente que adora a Júlia, adora, que sente com ela, dói, tipo, que diz... Sente aquilo que ela está a sentir. Júlia, sim, sente a Júlia, e eu tenho pessoas até que vieram ter comigo e que dizem que só quem não conhece uma Júlia é que não percebe, porque pelos vistos existem Júlias neste mundo. Há pessoas que se identificaram com, por exemplo, ter uma irmã, ou ter uma amiga, ou ter alguém que é uma Júlia. E depois existem pessoas que detestam a Júlia, que não a entendem, que dizem que ela é uma louca, que ela é uma egoísta, que ela é completamente alucinada e que não gostaram nada dela. É justo, ela é uma pessoa, não temos que gostar todos das mesmas pessoas. Da mesma coisa. Só que ela, uma coisa é verdade, ela não passa despercebida para ninguém. Ninguém. A Sabrina diz: não digas mais nada, fiquei convencida, estou quase a colocar de lado a minha atual leitura para começar o Marzia. Olha, já estamos a incentivar a Sabrina a começar o teu. Sim, a Sabrina já tem o Marzia. Já seguiu para ela que há pouco tempo. As pessoas, é assim, eles vão saindo. Claro que não é com a mesma regularidade que saem quando sai um livro, não é? Quando sai um livro, por exemplo, quando lancei o Soberba Escuridão, saíram 50 e tal logo quando eu abria, foi ótimo, foi uma coisa incrível, não é? Uma pessoa abre uma pré-venda e diz que vai editar um livro e tem 50 e tal pedidos de pessoas a encomendar. É ótimo. Agora, claro, já passou algum tempo e as pessoas vão comprando aos bocadinhos, mas é isso que me deixa de coração cheio, porque os livros vão continuando a sair aos bocados. Eu ainda esta semana enviei 2 Soberbas de Tentação, um Soberba Escuridão e um Marzia para uma casa de pessoas, para a casa de pessoas. Por isso eles continuam a ir. E aos bocadinhos, pronto, lá está. Não temos aquele marketing agressivo, não temos os autores independentes, que é o meu caso, ou então autores de pequenas editoras, também acontece. Não temos aquele marketing agressivo, não temos os livros em todo lado, não temos os livros numa livraria para as pessoas chegarem a comprar, mas aos bocadinhos vamos conquistando os leitores e é isso no fundo de tudo, é isso que interessa. Por estarem em editoras grandes, pequenas e tudo, o que interessa é chegar aos leitores. E se eles gostarem, eles vão comprar. E o que interessa é ler este menino, só este menino também, não só, também ler os outros dois, que eu, pelo menos, foi aquilo que eu já te disse, eu estou à espera do terceiro, porque quero saber agora como é que vai correr aquela história,
destes, Sim, da das história soberbas, destes sim, dois sim, das meninos. soberbas. Eu até tenho medo de lançar o terceiro, vou ser sincera, porque eu acho que vocês estão com tantas expectativas de happy, de happy endings, de não sei o quê, e quando vocês verem o que vai sair daí, Eu contigo estou à espera de tudo, lá está. Eu sei que provavelmente pode não haver mesmo um happy end e por isso eu já estou à espera. Só que é mesmo, é aquilo que estavas a dizer há bocado, é um pouco fechar as pontas que tu tens criado nestes dois livrinhos, porque tens poucas, mas são poucas, pontas soltas e que eu quero ver como é que vai ser a história, por exemplo, a da minha homónima, não é? A da Raquel, quero ver como é que vai ocorrer agora o resto da vida da Raquel, ou não. já leste o segundo? Já. Ah, Por ok. isso é que eu fiz a referência ou não. Ok. Sim, sim, sim. Não, mas já li. Até já me republicaste a minha Sim, opinião. sim, tens razão, desculpa, não ligas. Eu às vezes tipo pergunto se as pessoas já leram, mas depois lembro-me que sim. Sim, sim, Eu já li os teus três. sim. Estes três meninos já Mas foram por lidos, sabem? isso é que me confundiste. Como me perguntaste isso, eu perguntei. Já leste o segundo? Tipo, Já li o primeiro. me Não, falaste. tive pena não ter pegado logo neste no segundo, porque tive outras leituras pelo meio, mas entretanto apareceu uma leitura conjunta deste e eu assim, olha, nem é tarde nem é cedo, vamos já. E foi. Mas tenho pena não ter lido os dois logo em simultâneo. Lá está, e depois a vontade também de querer o terceiro ficava ainda pior, não era? Mas pronto. Meu Deus. Ora, mais perguntinhas, mais perguntinhas. Maior alegria e maior desafio enquanto autora, como agora. Até agora, pelo menos. A maior alegria e maior desafio? E o maior desafio? Ok. A maior alegria, já falei dela. A maior alegria que eu tenho é eu continuar a ver livros meus que foram lançados há 11 anos, histórias que foram escritas há 11 anos. Ok, elas levaram uma melhoria de escrita, mas a história, a essência é a mesma. São os soberbas, não é? Os soberbas são histórias que têm 11 anos e que me disseram várias vezes, ainda recentemente, de que são histórias que estão ultrapassadas e que não iam ter leitores agora. Disseram isso recentemente. Ninguém me disse isto para o meu mal, ninguém me disse isto para ser mal para mim, não disse. São pessoas que me querem bem e que, pronto, me disseram para eu esquecer os soberbas e para avançar para novos projetos, porque os soberbas já não tinham lugar nos dias de hoje. E eu, como sou teimosa, trouxe-os na mesma, em edição de autor, e é uma grande alegria para mim ver que uma história que foi escrita há 11 anos, que ainda tem leitores, que ainda continua a acumular elogios. E mesmo que não seja elogios, não é? Que não continue a acumular leitores, porque mesmo que me digam que acharam mediano, ou que não interessa, as pessoas estão a pegar nele, estão a lê-los. Com tanta oferta por aí, há quem pegue neles. E isso é uma grande alegria. Desafio. Ok, o desafio é chegar aos leitores. Sou de julho. Caranguejo. Sou de julho, sou caranguejo. E o maior desafio tem sido chegar a mais leitores, sem dúvida nenhuma. Porquê? Porque isto é cansativo. É cansativo, não é? Isto hoje é uma pessoa tem que estar. Não é tem. Eu já me habituei tanto a este mundo literário, a este mundo da comunidade literária. Eu já estou cá há muitos anos, como tu, não é? A gente já se habituou tanto a isto que eu acho que já não conseguíamos viver sem isto. Eu, pelo menos, falo para mim, eu não conseguia, porque eu, entretanto, eu quando vim para cá, para o mundo literário, em 2010, eu, entretanto, casei, eu, entretanto, tirei outra licenciatura, e eu tive 2 filhos e eu continuo aqui, não é? Eu tento arranjar sempre maneira, espaço para manter os livros na minha vida aqui na comunidade, porque é aqui que eu consigo encontrar leitores. Porque, infelizmente, eu não estou nas livrarias, não é? Eu não estou. Eu tenho uma edição de autor, os autores conhecem-me, os leitores conhecem-me através desta comunidade, começou por uma comunidade anterior que vinha do Facebook, mas está nesta agora, depois agora está no TikTok também algumas pessoas, mas é através desta comunidade digital, digamos assim, que as pessoas me conhecem. E este é o grande desafio, é eu tentar chegar mais longe, porque eu só consigo chegar mais longe se eu me esforçar para isso. Isto é um esforço diário.
E depois é um esforço diário que leva a que nós tenhamos que nos adaptar às novas tendências. E é isso que eu também tento fazer. Eu vim para aqui, eu só escrevia. Eu escrevia opiniões de livros só. Eu tinha um blog, não é? Eu colocava a fotografia do livro, mais nada, e escrevia ali. E as pessoas liam. Mas isso mudou. As pessoas já não querem isso. As pessoas depois começaram a querer fotos. Então, fotos mais originais, fotos mais bonitas, que chamem a atenção. O mundo ficou mais visual. E eu comecei a tirar fotos. Eu comecei a fazer isso. E agora as pessoas viraram para os vídeos, não é? Tipo, e nós começámos a. E eu comecei a fazer isso também. Eu comecei a tentar perceber como é que funciona isto visual, porque eu também sou consumidora consumidora desse tipo de produto, não é? Desse tipo de influenciadores. Então comecei a perceber, tipo, eu também vou ter que fazer assim. Então é isto, é este esforço contínuo que é o maior esforço que uma pessoa faz dentro pronto, é para chegar a mais leitores. É para chegar a mais leitores, para trazer mais leitores, e é mesmo isso. A Sabrina diz, temos que nos reinventar constantemente. Mas isso é em tudo na vida. Nós estamos-nos a reinventar todos os dias. Aqui é mais específico, temos que nos reinventar segundo as tendências. E acaba por ser também um esforço que a gente faz. E pronto, é cansativo, mas não deixa de compensar no final por causa das tais alegrias que tu perguntaste. Isto só uma parte para quem não sabe. Eu e a Andreia já nos conhecíamos até através do Blogger, na altura, porque ela tinha o blog e eu já tinha o meu também da Viciada dos Livros, na altura que não foi inicialmente com esse nome. E depois já perdi basicamente o rastro, porque fui um bocadinho desligante também do Blogger, embora fosse pondo opiniões, mas já não conseguia atualizar aquilo que cada pessoa ia pondo no Blogger. E depois, numa brilhante feira de livro, que foi este ano, exatamente, foi este ano, vejo a Andreia na feira de livro e digo: olá Andreia, olha, sou eu, dei-lhe o meu marcador que ainda não me tinha dado, e ela diz: então, e depois achei piada que tu viraste para o teu esposo e disseste: olha amor, sabes que ela tem um blog ao mesmo tempo que eu também tenho o meu? E eu: oi? E tu? A gente Sim, tens um blog há 10 anos. E eu: oi? Claro. Já não me lembrava. E depois quando disseste: olha, tinha o blog X, e eu: pois é. Mas são coisas que são. Lá está, nós seguimos uma à outra. Porque eu Acho que tu ias comentar o meu, eu ia comentar o teu, se não estou em erro. Deixei o nome do meu antigo blog para trás, não é? E assumi o nome da autora agora. Eu agora apareço como Andreia Ferreira, tenho ali o I de Isabel no meio, porque tem que ter, porque o Instagram não me deixa pôr só Andreia Ferreira. Por isso é que tem lá Andreia e Ferreira. Mas eu assumi esse nome agora também por causa dos livros. Deixei o meu nome do blog anterior, mas muita gente, tipo, de vez em quando eu mostro o meu gatinho, não é? Que as pessoas conheciam pelo gatinho da Alice, que eu primeiro comecei pelo gatinho da Alice, que era a minha imagem de marca, e o D311NH4, que era da Inha, Que era em números. isso, lembrava. As pessoas tipo, eu lembro-me disso, tinha assim uns tons assim meio lilás e não sei o quê, e tinha o gatinho da Alice, sim, era o meu blog na altura. Pronto, mas isso depois eu deixei isso para trás. O meu site, o meu blog ainda tem esse nome, não é? Que eu nunca mudei, mas normalmente as pessoas entram pelo meu Linktree e nem sequer reparam, não é que. Nem sequer reparam que o nome é da Inha que está lá, mas eu lembro perfeitamente, não era só tu, havia mais gente, havia, por exemplo, as de algodão doce para o cérebro também são desse tempo. A Né e a Muffy também são desse tempo. Pelo menos primeiro do que eu. As algodão doce já existia, depois a seguir eu iniciei e a Sinfonia dos Livros também iniciou. Também Ou seja, existia a Sinfonia dos Livros. Exatamente. Fomos uma pequena comunidade que estávamos a lançar ali as nossas opiniõesitas e então era engraçado que uma publicava a opinião, peraí, deixa-me lá ir ver. Ok, pronto, é mais um livro que eu tenho que ler porque ela diz que é bom, eu tenho que ler. E foi assim que começou. E foi assim que começou. E foi assim que começou tudo. Começou com os blogs e agora passamos para aqui para o Instagram e agora está tudo no TikTok e whatever, continuem, tragam mais gente. E agora já não somos 10, somos mais 6 ou mais mais 50. 200 que sejam. Venham mais bookstagrams, venham booktalkers, venham booktubes, tipo, falem de livros. É isso a ideia que é. A ideia é que apareça mais gente. Quanto mais gente aparecer, mais livros se vendem, mais livros se compram, mais literatura é falada e pronto. E voltamos ao assunto que começámos a nossa live. Exato. Porque o mais engraçado foi, estávamos a falar as duas
ou que tinhas postado qualquer coisa há pouco tempo de ter como prazo, acho que foi o Homem-Rato, se não estou em erro, e eu disse assim, se te gostas de Dark Romance, nós temos um outro cá, lançado também quase na mesma altura, que também vais gostar. E eu disse, é da Sarah Fizeste-me gastar Riley. dinheiro, eu sei, está ali, fizeste-me gastar dinheiro, fizeste, está ali já. Como Foi, se já não tivesse livros suficientes para ler, já gastei dinheiro, já. queres falar? Podemos falar, que eu tenho aqui uma data deles também. Mas achei a piada que foi logo. Foste logo procurar e disseste: porra, olha, obrigadinha, já me fizeste gastar mais dinheiro, porque pronto, agora vou ter que comprar este que agora não me vai sair da cabeça. Eu disse: pois, foi um mal geral, sabes? Mas é que agora vocês falam de um género e eu agora ando, também já fui para o site das Algodão Doce comprar a crença. Já fui. O Crença também Gostei. promete. O Crença também promete. Eu tenho pena hoje de não ter cá a Inês, porque a Inês, ui Jesus. Aliás, não sei se estavas na live da Halloween, em que eu e ela começámos a falar por acaso do Crença. E ela diz mesmo, não consegui parar. Ela terminou, que eu Das tinha metas, cartas. mas ela disse logo, terminou. Foi das cartas do tarô, não foi? Foi, foi, foi. Sim. Ela Ela tirou-me disse sorte mesmo. para o meu novo livro também. Eu também, para o meu supostamente Então novo trabalho, não é? tu vais ficar rica. É Eu lembro-me. rica e Vê sólido, não lá é? que vais ficar rica. Rica e sólido. Não te esqueças dos amigos daqui da comunidade. Quando estás rica. Eu depois vou ter só uma casa só para mim, em que uma da parte da casa vai ser só para livros, mais nada. Que Olha, já não me cabem. era um Que já não sonho, me não cabem. era? Fogo, era um É sonho. grave. Eu continuo a dizer, é um sonho, mas pronto. Olha, tu estavas a dizer que és leitora, e que sempre foste, não é? Neste caso. Mas autores favoritos, portugueses e estrangeiros. Ok, isso é difícil. Isso é difícil e não é. Pronto. O que é que eu consigo te dizer de autores favoritos? Eu gosto muito de Stephen King. Gosto muito de Stephen King. Porquê? Porque para mim ela é uma espécie de mentor, não é? Eu olho para ele como uma espécie de mentor. Mas depois também tenho, ao mesmo tempo, porque eu também, como não escrevo de terror, eu também gosto de escrever drama, não é? Isso vê-se pelo Marzia e também pelos Soberbas, também tem ali o seu componente de Eu drama tenho ali ali um muito tempo para associada. assim. E o novo, então, que é uma. O novo é para o Para de coração. aliciar com o novo que ainda não está terminado, ok? Pois não, eu nem sei, que aquilo cansa-me tanto. Eu cada vez que escrevo um capítulo fico tão cansada, fico tão exausta que eu tenho que parar assim uns dias e tento para respirar fundo. Porque a sério, é mesmo, é muito, é muito triste. Exaustivo. Mas pronto, gosto do Stephen King, mas também gosto muito de Jodie Picoult. Também gosto muito de Jodie Picoult, porque por causa desse componente também da drama. Não os novos dela, porque eu li um muito recentemente sobre o Covid, que eu até fiquei assim um bocado, não é que não tenha gostado, mas não parecia que tinha sequer pronto, a voz dela, não vi ali a voz dela, não é? Depois, o que é que eu posso dizer? Deixa-me olhar assim de repente, e depois eu leio muita coisa, assim de autores. Autores, olha, como recentemente descobri estes dois, pronto, eu posso dizer que são os meus autores mentores, o Jodi Picoult e o Stephen King. São aqueles escritores que eu faço a vénia, não é? E que digo, eu quando for grande quero ser como tu. Depois há alguns autores que eu também começo a conhecer e começo também a gostar. Gosto muito também dos Mundos Inventados da Sarah J. Maas. Reconheço imenso o mérito dela, que ela tem mundos muito bem construídos. Uh, Descobri que a Elle Kennedy é a única autora mulher que eu até hoje vi que consegue mesmo dar voz a homens. É incrível. Porque eu estou a ouvir aquelas personagens masculinas e eu pareço que estou a ouvir rapazes. Que é uma coisa que às vezes que eu reparo quando muitas mulheres escrevem. E eu, como autora, também sinto essa dificuldade, às vezes, em dar a voz a homens, a outro género. Foi uma coisa que me custou muito com o Eduardo. Eu com o Eduardo foi muitas falas ali para trás e para a frente. Acho que no fim até funcionou bem, até que ele deu para perceber que é um rapazito de 17 anos, certo? Mas, por exemplo, eu com o Eduardo do Marzia foi. Eu tinha que estar na cabeça de um miúdo de 17 anos, gente. Eu nunca fui um rapaz de 17 anos. É uma coisa muito difícil De de entrar, interiorizar. não é? De interiorizar. Mas ela faz isso muito bem com os miúdos do off-campus. Tipo, acho que eles funcionam muito bem. Não tão bem, acho que funcionam nos do Homem Errado, por exemplo. Acho que é uma falha muito grande que eu não estou a gostar.
É por causa de uma coisa Ah, que eu não estou a gostar no Homem Errado. Não, ela não tem essa capacidade que tem a Elle Kennedy de dar voz às personagens masculinas. Depois, de autores portugueses. Autores portugueses. Já li muita coisa. O que é que eu posso dizer? Olha, eu reconheço. Há uma música. Sabes quem é o Dilas? O Dilas é um hip-hopper vi português. lá, sim. Dilas. E ele é um hip-hopper português que diz. Há numa música dele que ele diz que tem um bicho na traqueia. Que até a seguir diz que o rap dele dá cadeia. Pronto, porque o bicho na traqueia significa que ele tem capacidade, não é, de falar, de dizer coisas pertinentes, de escrever, não é escrever bem. É assim que eu interpreto essa frase dele, do bicho na traqueia. E eu costumo dizer que nós temos uma escritora portuguesa que tem um bicho na traqueia. Que é a Célia Correia Loureiro, gente. Vocês se nunca leram a Célia, vocês ainda não viram o bicho na traqueia que aquela mulher, aquela menina, que ela era uma menina quando começou a escrever, agora é uma mulher, não é? Que ela escreve muito bem, muito bem. Ela tem, por isso, eu tenho os livros todos dela, ela também é minha amiga, mas não só por isso, eu também já, há pessoas, mas não é um livro que para começar a ler, não é? Ela tem um tipo de escrita já que já pede alguma paciência, não é? Para ler, mas ela escreve muito bem. A Célia Correia Loureiro é das minhas escritoras portuguesas preferidas. Depois, estou aqui a ver se vejo os meus portugueses, para ver se me lembro assim por alto de mais alguém. Olha, li os 2 livros da Filipa Fonseca Silva. Quais? Os 2 dela. Os mais recentes. Os mais Os mais recentes. importantes. Mais É porque recentes. ela tem mais para trás, eu também não sabia, Sim, eu ela tem mais sei, para trás. tem. Eu já conhecia o trabalho da Filipa de antes, mas nunca tinha lido nada dela. E não é que eu vou dizer que sejam livros favoritos da vida, mas foram livros que eu acho muito interessantes para os dias de hoje. São temas muito atuais. Que eu também acho. Eu consigo imaginar perfeitamente oferecer aqueles livros a várias pessoas pelos temas que eles abordam. E depois na fantasia, eu sou fã da Sandra Carvalho. A saga das Pedras Mágicas, aquilo é uma coisa fora do comum. É Sandra Carvalho, sem dúvida nenhuma. Neste momento é a autora que eu mais recomendo a nível da fantasia. E Aliás, pronto. quando eu comecei a perguntar de autores portugueses, tu foste uma das tais que fartou-se também de recomendar. Disseste a Célia, sim, que eu lembro-me. Disseste também não, da Filipa não disseste. Não, A porque da a Célia Filipe é recente, a Filipe é uma coisa e recente. a Sandra. Mas é Também como eu disseste digo, a Sandra. a Filipe é como eu digo, não é que sejam os meus livros preferidos de vida, não é? Mas são livros que eu considero muito pertinentes para os dias de hoje e sobretudo para novos leitores. É aquela tal coisa de nós de chamar novos leitores, porque aquilo são temas tão atuais, são temas que a gente se identifica tanto. Principalmente, o primeiro livro é sobre relações. Pronto, claro que a gente não. Eu estou a falar, quando falo em identificar, não estou a falar de que a história é exatamente igual à nossa. Estou a dizer frases, estou a dizer contextos, sentimentos, expressões. Tipo, a gente e depois, o outro, que é sobre a velhice, não é? Sobre se estamos vivos, se estamos à espera da morte ou se estamos a viver, no fundo, não é? Que é de uma senhora que já tem a sua idade e que redescobre não, ela descobre mesmo a sua sexualidade já na terceira idade. E são coisas que a gente depois chega aos 30 e poucos anos e começa a pensar: será que eu tenho prazo de validade? Será que não tenho? Será que eu estou, a partir de uma certa idade tenho que esperar pela morte? Não tenho? Pronto, são temas que são muito atuais e muito simples. E a maneira como ela aborda os temas acho que os torna importantes. Por isso é que eu estou a falar também da Filipa. E pronto, e tenho mais alguns que fui lendo, mas assim que me lembro assim de repente, não há mais ninguém. Recomendo imenso a Célia e esperava, e leiam sobretudo, assim, os históricos dela são muito bonitos, mas eu sei que históricos não é para toda a gente, as pessoas não gostam tanto de históricos, mas os dramas dela, que é o Demência e o Funeral da Nossa Mãe e Os Comboios Andam aos Saltos, que esse aí é um morro no estômago, é uma facada no coração. São livros muito bons. E os da Sandra. Os da Sandra, entrem neles, porque aquele mundo, depois de vos apanhar, vocês não saem de lá tão facilmente.
Sim, eu tenho, o meu medo de começar com a Sandra vai ser mesmo por isso, é que se eu vou começar pelo primeiro, aliás, tanto que já lhe disse, já escolhi ali o primeiro, mesmo o primeiro daquela saga, Sim, sim. e ela já me disse, então prepara-te, porque Uhum. pode ocorrer, tu ficas bem viciado. Eu, É verdade. É verdade. É então, muito bom. vamos com calma, então deixa-me despachar os outros que eu tenho aqui ainda para ler para poder falar, que quando eu começar com os teus já percebi que não vou parar mesmo de ler. Escreves em qualquer lugar? Não. Eu gosto de escrever na rua. Eu sou uma Café? pessoa. Eu gosto de escrever nos cafés. Eu gosto de escrever nas pastelarias. Eu gosto de pegar no computador, de me sentar numa pastelaria, de pedir a minha meia de leite e uma pãozinho com manteiga e de escrever ali. Normalmente gosto da esplanada, mas às vezes está muito frio, vou ter que ir para dentro, senão depois sentem os dedos. Mas é assim, eu gosto de escrever nos cafés. Antigamente não, muito, é uma falar da maneira. Muito recentemente eu descobri que estou com a idade me está a trazer uma espécie de déficit de atenção. Então o que é que eu fiz? Eu tive que comprar aqueles fones de inibidores de ruído. Cancelamento de ruído. Sim, eu cheguei a falar contigo até acho que sobre isso, de cancelamento de ruído. Comprei uns porque aqueles sons que antes até me ajudavam, de pessoas a falar, agora distraem-me muito. Mas ainda assim eu não consigo deixar de ir para as pastelarias para escrever. Eu não gosto de escrever, eu não gosto de escrever em casa. Eu em casa distraio-me muito, porque eu em casa eu vejo coisas para arrumar, eu vejo, é assim, eu olho para o lado, vejo roupa para arrumar, eu vejo o outro lado, vejo brinquedos no chão, eu vejo, tipo, eu acabo por não te conseguir, não consigo me concentrar. E depois, se tiver tudo arrumado, dá-me sono, Pois. fico cansada e apetece-me ir dormir. Então acabo por, as minhas tardes, se eu venho para casa, se eu por algum dia digo assim, hoje eu vou escrever, e venho para casa, a minha tarde não é nada produtiva. Não, agora se eu meter na cabeça que não, vou até ali ao café, vou pedir uma água das pedras ou um descafeinado ou assim, isto de tarde, não é? A minha tarde é super produtiva. Quando chego ao fim, vejo que escrevi 3.000, 4.000 palavras. E nem dou pelas horas a passar. Quando olho para o relógio, são horas de ir buscar os miúdos. Pois. Por isso, não escrevo em qualquer lado, não. Ora, deixa-me cá ver. É que eu tenho aqui uma data de perguntas selecionadas para ti, sabes? Ah, sério? Uh, Pessoas que mandaram? a pessoas e não sou eu também. Ah, também queres saber? Também queres saber? Pessoas e não sou. Eu também, sabes que eu também estou muito interessada nestas coisas. Escreves todos os dias? Não. Já sei que sempre escreves mais quando vais ao café, mas Não. se pudesses ir ao café todos os dias, não. Não. Já me estás a dizer. Não, bravo. E o que é que te inspira? A vida. A vida. Juro. A vida. A vida, as pessoas, situações do dia a dia. Sentimentos, normalmente é sentimentos. Eu acho que sou uma escritora muito de sentimentos. Por exemplo, existem escritores que se focam muito nos lugares e que se focam muito em descrições de locais. Eu não, eu sou uma pessoa que gosto muito. Daí, se calhar, eu ter-te dito que o meu grande mentor até é o Stephen King, porque ele é assim também. Ele gosta de ir até ao mais fundo do ser humano. E eu gosto de ver como é que certas situações levam as pessoas a certos limites. E eu às vezes eu posso estar na rua e ver ouvir uma frase e eu pergunto-me logo, e se? Então vou desconstruindo os piores cenários possíveis para aquela situação e depois vou tentar buscar o pouco que eu conheço dessa emoção, digamos, tristeza. Vamos pensar assim, tristeza, por exemplo. Eu vou pegar na tristeza e eu vou pegar numa situação minha passada em que eu senti tristeza. Então eu vou recuar até essa minha situação de que eu senti tristeza. Então eu vou explorar a minha própria tristeza. E vou-lhe construindo cenários e vou analisando como é que o meu corpo reage a tudo isso. Então, e depois lança para o livro, lança para a história. E o mesmo acontece com a alegria, não é? Tipo, eu vou pensar num momento muito feliz na minha vida
E vou pensar como é que eu estou, como é que a minha cara fica, como é que os meus órgãos ficam, como é que o meu peito fica, como é que o meu estômago sente-se, tudo. E depois vou amplificar aquilo, não é? Como é que eu ficava aqui? Pronto, e é assim. Eu escrevo muito sobre isso, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre o que é que elas sentem em relação a determinadas situações. E por isso é que, por exemplo, no Maresia Fortuna, que é pode-se buscar, pronto, é mais fácil, porque o Soberba tem, mas é mais espaçado, mas, por exemplo, também tem muito, muito da parte sentimental. Tens, por exemplo, a Raquel é uma personagem que sente muito, não é? Sente muito no Soberba Tentação. É assustadora a forma como ela sente, não é? Aquela confusão toda, o medo, há um medo, não é? Há uma preocupação, há ali uma mistura de sentimentos. E no Maresia Fortuna também acabou por ser, como isto é uma adaptação de um clássico, e eu peguei no clássico na altura, li-o em estudos clássicos na minha pós-graduação, e eu quando estava a ler, aquilo era um teatro. E o problema do teatro, é que ali temos as falas e temos as cenas, mas não temos as emoções, porque quem vai trazer as emoções para o texto, para o texto dramático, não é? Vai ser são os autores. São os atores depois. Então faltava-lhe ali aquela componente literária das emoções. E então foi isso que eu também fiz com o Marzia Fortuna. Por exemplo, tu se reparares a Júlia, tu tens ali não só na Júlia, mas também no Simão, tu tens ali partes em que só estás ali a andar com ela e com ele, não é? Dentro da cabeça deles. Tipo, a andar a sentir o que eles estão a sentir durante algum tempo. Pronto, e eu acabo por pegar em temas. Por exemplo, este meu novo tema do meu novo livro aborda casamento, aborda maternidade, aborda medos. E olha, vou-te dar um spoiler, por exemplo, não é um spoiler, é um spoiler no sentido que eu ainda não falei muito do meu novo projeto a ninguém, mas eu vou-te dizer porque é que ele veio. Se calhar assim é mais fácil perceber de onde é que vêm as minhas ideias. Eu comecei a escrever aquilo em 2017, quando o Marzia Fortuna foi lançado. O Marzia Fortuna foi lançado e logo a seguir nós queremos escrever uma nova história, porque a nossa cabeça tipo, tem logo histórias para querer sair. E eu, na altura, estava a pensar em ter um segundo filho. Eu tinha já o meu Daniel e andava a dizer tipo que, não, se calhar estou a pensar em ter um segundo filho. E as pessoas também já me iam perguntando quando é que vais dar um irmãozinho ou uma irmãzinha ao Daniel, não sei o quê, aquela coisa, né? E eu, na altura, pensei assim: ok, as pessoas estão sempre a perguntar isto. Em primeiro lugar, por acaso eu quero, mas e se eu não quisesse? Ou se eu tivesse algum problema esta pergunta fosse difícil? Pronto, este foi o primeiro e se. E depois, quando eu efetivamente comecei a dizer que quero ter um outro filho, isto já ali em meados de 2018, 17, não é? 18, eu descobri que as pessoas ainda fizeram pior. Muita gente, no pior ou melhor, porque isto foi ótimo, que as pessoas vieram-me dizer: ai, mas o miúdo, olha, cuidado com o filho mais velho, porque o filho mais velho tem tendência para ter ciúmes do mais novo. E há histórias sobre isso, sobre mais velho e mais novo. E eu, ok. Até que eu ouvi mesmo histórias, mas a sério, Raquel, tu não estás a perceber, mas histórias horríveis e escabrosas mesmo, de coisas que os irmãos mais velhos fazem aos irmãos mais novos quando são movidos pelo ciúme. E eu, na altura, depois isto remeteu-me logo ao Caim e Abel, não é? Aquela história, o pecado original, ao primeiro homicídio, não é? Ao Caim e Abel. E eu pensei assim, por que não? Pronto, não te digo mais nada. E é um dos temas, por exemplo, que são abordados, que é abordado no meu novo livro, é isso. É sobre a problemática de ter um segundo filho quando o primeiro é uma criança possessiva. Ou seja, vais-me deixar como a Sandra May me deixa todos os dias quando a Sandra May publica qualquer coisinha, não é? No novo trailer dela, vais-me deixar assim. Eu quero esse livro. Eu ainda não tinha falado muito sobre isto. Aliás, os poucos reels que eu publiquei falam sobre outro tipo de. Os poucos reels que eu publiquei aqui no meu IG
sobre o novo projeto falam mais da mulher em si, porque também abordam muito a mulher em si, os problemas dela, aquilo que ela tem que suportar, aquilo que ela tem, que parece que é só dela, não é? Que aquelas tarefas que são só dela e mais ninguém. E, mas ainda não tinha falado deste outro tema, porque o meu novo livro não tem um tema só, tem várias camadas. E esta é uma das camadas, mas, por exemplo, foi para dar um exemplo de onde é que veio a ideia. Já sabes que vais ter mais uma leitora, que a Leituras da Rosa disse que essa premissa já me conquistou, não é? A Sandra May pede desculpa, está quase, porque lá está, é um pouco aquilo que tu estavas a dizer há bocado como autora independente, que é aquilo que ela acaba por ser também. Não tem nenhuma... ou seja, ela autopublica-se também, que é aquilo que muito possivelmente vais fazer, não é? Com este terceiro. Nunca se sabe. Pode ser que um dia destes podem dizer assim, olha, está para a gente. Pode acontecer. Não sei. Eu estou esperançosa que ainda te vou ver numa determinada editora, sabe-se lá, não é? Ai, que engraçado, tenho a... Ai, que entretanto eu fiquei. Estou cá. Estava a ver o estado da minha bateria. Estou com 15% de bateria. Olha, hoje sou eu a acabar a live. E hoje não estava a contar. Não vais procurar mais nenhuma editora para publicar? Pergunta a Liliana. Eu vou. Vou. Mas o terceiro vai ser autopublicado ou mas já com uma nova editora? O Soberba? Sim. O Soberba é autopublicado. Soberba é autopublicado. Sim, Esse novo o Soberba vai sair em autopublicação. O novo vou tentar. Vou tentar, porquê? Porque é como eu vos digo, a tal situação que eu sinto com o Marzia, por exemplo, que eu gostava que ele chegasse a mais gente. É isso, é ter um apoio, é ter um suporte, é ter assim alguém também a lutar por algo que é meu também, não é? Ter alguém que acreditou e estar ali a lutar por isso. Claro, vou tentar, mas isto aqui vocês já sabem que isto aqui é outro esforço. Nem sempre é fácil, sim. Nem sempre é fácil. Pronto, já ia-te a perguntar sobre o teu novo livro, não é? Acabaste já por dar uns spoilerzinho à gente, estás a cortar as conversas da toda. Um spoilerzinho sobre uma das temáticas que o livro aborda. A Liliana diz, percebi isso, sinto mesmo em relação ao Gabriel, que chega a mais pessoas. É aquilo que nós queremos. É assim, eu acho que é transversal a todos nós, a todos os autores portugueses. A gente não está aqui à procura de dinheiro, a gente está aqui à procura de leitores. Porque, é assim, isto de escrever para mim é tudo muito bonito, mas eu se escrevesse para mim, escrevia um diário e metia na gaveta e arrumava. Não é? A partir do momento em que eu escrevo uma história e que a publico, eu quero leitores. Automaticamente, eu acho que isso é óbvio, não é? Porque senão eu escrevia no meu diário e guardava na minha mesinha de cabeceira e ninguém via. Ou então nada. Acho que é a mesma única hipótese. Mesmo que eu escrevesse anonimamente num blog ou qualquer coisa, se eu estou a publicar num blog, eu ia querer que as pessoas lessem, mesmo que fosse anónimo, não é? Eu ia querer que o lessem. Se eu estou a escrever para publicar, se eu estou a escrever para alguém, claro, primeiro escrevo para mim. Tem que ser uma história que eu gosto, não é? Tem que ser uma cena que eu gosto. Porque eu tenho que escrever uma história que eu gosto. Eu tenho que escrever uma história que eu leria. Então, quero partilhá-la, tal como eu... Isto é um bocado parecido com eu gostar muito de um livro, não é? E eu quase que obrigar toda a gente a ler, porque eu gostei tanto do livro, tanto, e quero toda a gente ler. Então, eu escrevi um livro, se é a minha história, se eu gosto dela, eu vou querer que as pessoas leiam. Por isso, e é claro que a gente quer chegar a mais gente, óbvio, nós gostamos e dá-me um prazer imenso ver as pessoas a falarem das minhas personagens, porque elas saíram da minha cabeça, não é? De alguma maneira ou de outra, ou da tal entidade reveladora que de vez em quando vem aqui e me diz o que é que eu tenho que fazer. Pronto, mas elas saem daqui. E as pessoas falam delas e eu adoro, porque são pessoas que eu conheço, não é? Porque no fundo aqueles são pessoas que eu conheço e alguém está a falar delas também comigo. Eu quero que mais pessoas falem disso. Por exemplo, destes 3 meninos, não é? Sim. Ainda bem que mostras tu, porque eu não tenho um aqui. Shame on me. Para finalizar, porque infelizmente eu estou a ficar com a bateria fraca. Isto hoje eu não estava a contar com isto, não é? Mas onde é que podemos comprar então os teus 3 livrinhos?
Estes 3 meninos, Olha, como é é que podemos assim, eles estão disponíveis comigo diretamente, mais baratos, com oferta de portes e mais baratos com oferta de portes e brindes. Ok? Eu ofereço sempre uma coisinha, um miminho. encontrar? Mas quem tiver saldo na UC, por exemplo, eles também estão lá. E também na livraria Algodão Doce, não estou em erro. Ai, Ou não? desculpa. É verdade, sim, sim. Então na livraria da Algodão Doce para o Cérebro, ok. E na livraria da Algodão Doce para o Cérebro estão com um preço simpático também. Por isso podem até aproveitar os dias 20 delas, porque elas, além do preço simpático, ainda têm os 20% por cima. Por isso, já sabem, ainda para mais pode vir sempre autografado por esta menina aqui em baixo, que é sempre bom termos aqui um menino, para além de vocês conhecerem estas 3 histórias, 2 delas que é uma trilogia, e esta que é um standalone, e que vale bastante a pena lerem, porque a premissa dele é algo que vos transcende até inclusivamente. Este, vocês já sabem que é um bocadinho para tema de paranormal, que é um livro que foi reescrito pela própria Andrea agora, há muito pouco tempo, e que eu tenho mesmo muita pena não ter conhecido esta trilogia primeiro, mas iria de certeza absoluta Vieste muito a notar, tempo. pronto, mas iria notar de certeza absoluta a diferença que há entre os primeiros e estes agora, porque estes acho que estão acho que estes estão magnificamente bem escritos, sempre, sempre pela Andreia. Para além de que não se esqueçam que o terceiro vem aí, espero eu para o próximo ano, para eu dizer assim à Andreia, Andreia, eu quero o teu terceiro menino, se faz favor. Ele vem aqui. Ele vai ter que sair. Acreditem que eu também quero mesmo, mesmo, muito, muito, muito que ele esteja cá fora. É como eu digo, nem que seja só para uma ou 2 pessoas. Ele vai ter que sair. Nem que seja para mim. Nem que seja só para os colocar os 3 direitinhos ali, encostadinhos. Dizer assim, Ele vai sair. ok, estes 3 meninos ficam assim meio completos, quer dizer, este se fosse o terceiro, não é? Mas ficam assim na estante que ficam muito bonitinhos também. É isso. É mesmo só para. Eles têm que ficar concluídos. Se tem aqui a Carla. A Carla, de vez em quando, vem aqui me dizer assim: Olha, amiga, tu não te esqueças que falta o teu terceiro livro, ok? E pronto, enquanto vem aqui a Luz a dizer-me assim: Olha, mas estás a escrever o meu, ok? E já há outras que começam a aparecer a dizer assim: Olha, o próximo é o meu. Eu acho que os escritores acabam todos por se identificar com isto. Nós acabamos sempre por ter sempre que parece que as personagens estão a chamar por nós e a dizer: Olha, dá-me atenção a mim, please. Porque eu preciso também de atenção, eu preciso de sair num livro. Precisas Olha, ter um. gostei bastante de estar a falar contigo. Aliás, é sempre um gosto de falar contigo, seja também em privado. E espero que tenha chegado esta live sempre a mais pessoas e que mais pessoas, como a Sabrina, que de certeza absoluta que deve agarrar a seguir no teu Maresia e ler, vai parar a leitura atual. Espero que consigas chegar a mais gente e que possam comprar os teus meninos e incentivarem também a que o terceiro seja publicado. Obrigada mais uma vez. Leiam portugueses, leiam os autores portugueses, apostem na literatura portuguesa, seja traduzida. Vamos escalar a pirâmide, ok? Mais leitores portugueses e por aí fora, para as coisas melhorarem um bocadinho. Para todos. Tem que ser. Tem que ser. Obrigada mais uma vez por estarem desse lado, obrigada mais uma vez, Andrei, por estares também desse lado e obrigada por teres recuperado a tempo. Obrigada eu por ter paciência. Para os meus vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Mas pronto, afinal correu tudo bem. Correu tudo bem. Obrigada mais uma vez a todos. Tchau, beijinhos.